Valeu, galerinha. É que oramos, perdão pela demora. Demorou um pouco para começar. Alguns alunos curiosos com algumas questões de simulado. Fico muito feliz quando o aluno me procura depois do simulado. O problema não é não conseguir fazer. O problema não é não saber. O problema é tu não estar preocupado em não saber e não ir depois tentar ver porque eu não consegui, o que está faltando. Quando fazia o simulado no primeiro ano, demorei, me sobrou 20 minutos ali. Para passar no gabarito, eu fiz que eu sou um aluno, eu faço tudo e passo pro gabarito. Me sobrou 20 minutos. Eu dei um gás e me sobrou 20 minutos só no final. Não tinha nada de difícil, mas perigoso. Algumas questõezinhas perigosas. Então vale a pena tu te desafiar aí, depois pegar o gabarito e ver onde é que tá errando. Putz, isso aqui eu não tinha nem ideia, mas por que eu não tinha nem ideia? Ah, não, a matéria que ia ser vista logo depois ainda não tinha sido vista. Ah, tranquilo, faz parte. Ou, putz, aquela matéria que fazia tanto tempo que eu não via que eu não lembrava dessa técnica. Então, outra, né, tem questão lá que eu vi que era muito coisa repetida lá no primeiro ano. Porém, dessas repetidas eu fui fazer uma e não fechou. Aí eu fui ler de novo e tinha uma sutilezazinha, em vez de e ou. Saca? Uma coisa bem perigosa. Então, vale a pena, galerinha. Fiquei feliz do pessoal me trazer as dúvidas aí. Qualquer dúvida que seja, depois pode pedir e a gente vai resolver para ti a questão. Página 27, tarefinha de física. Eu botei aqui o nosso formulário, pedi aqui para o Botó. PV igual a NRT, N que é número de mols da química, né? Energia interna de um gás, que é o nosso formulário básico de estudo dos gases. Tem que saber toda aquela teoria, gás real, perfeito, né? Ideal, expansibilidade e compressibilidade, pressão, volume e temperatura em Kelvin. Certo? Saber que a energia interna é do tipo cinética. Saber da primeira lei de Charles. Quando um gás tem volume constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura Kelvin. Segunda lei de Charles, ou lei de Charles e Gay-Lussac, quando um gás tem pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura Kelvin. Lei de Boyle e Mariotte, quando um gás tem temperatura constante, pressão e volume são inversamente. Tudo isso é resumido numa única equação, equação geral dos gases perfeitos. Depois nós vimos que essa constante depende do número de mols. Dividimos P vezes E sobre dp no número de mols, nasceu o R, constante universal dos gases perfeitos. Quer reclamar de alguma coisa? A reclamação é ali? Ficaram chateados? Foi provocativo, foi de propósito. Se eu não quisesse essa pergunta, eu teria feito assim, ó. Lembraram da propriedade da exponenciação que diz que 1 sobre A na N é A na menos N? Tudo bem para vocês? Ah! Mais alguma reclamação? Giz embaixo da unha. Mais alguma reclamação? Professor, mas onde surgiu aquele 3 sobre 2 na outra fórmula? Essa pergunta é muito perigosa. A energia cinética das moléculas de gás é assim, ó. Então, da história, da maneira como os cientistas investigaram assim, a coisa. Porque isso aqui é a constante de Stefan Boltzmann. Ó. Essa equação está dizendo que a energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. 3 meios de K vezes T, onde K é a constante de Stefan Boltzmann. Eu poderia chamar 3 meios de K de uma outra coisa, né? De uma outra constante. Só que aí essa fórmula ficaria mais bonita e a outra feia. Ou seja, da maneira como eles foram criando as constantes que vão aparecendo na natureza. Dependendo da ordem de puxa-saquismo que foi brotando. Ah, vamos homenagear o cara lá na hora, vamos dar constante para ele então, vamos. Aí uma outra constante já ficava meio feia porque ia ter outros números ali. Então o 2 apareceu ali por motivos históricos. Pode pensar também que eu poderia pegar o 3 sobre 2 e embutir no R. Concorda comigo? Essa fórmula ficaria mais bonita, porém, né? Essa aqui ia ter que aparecer o 2/3 aqui na frente. Sacou? Se essa aqui não tem 2/3, aqui vai ter que ter o 3 meios.
Então tu vê, é por motivos históricos. Bonita a tua pergunta. A minha inquietação, a pergunta que eu queria escutar é, professor, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso a outra? Aí eu ia explicar, quando tiver Pascal e metro cúbico, tu usa que tem Pascal e metro cúbico. Quando tiver em litro de atmosfera, tu usa que tem litro de atmosfera. Eu sei que é uma resposta idiota, né? Mas a pergunta também não foi aquilo tudo, né? Então, a gente... Certo? A grande pergunta dos meus alunos nessa hora é, professor, qual que eu uso? Eles ficam apavorados. Oh, qual que eu uso? Para, né? Conta outra, né? Essa dúvida aí é uma dúvida muito tranquila de tirar. Se a questão falar em... Se falar... Ou seja, vem embutida, a resposta vem escrita depois do número. Beleza? Revisãozinha ultra rápida, agora vamos. Página 27, questão 1. Federal, hein? Da federal. A nossa federal, mas é federal. Numa indústria de engarrafamento e liquefação de gases, o engenheiro lida frequentemente com variações na pressão e no volume do gás devido a alterações de temperatura. Um gás ideal sempre será ideal ter o gás. Sob pressão de 1 atmosfera... Opa! Dados! Eu sei que muitos de vocês odeiam fazer isso, eu também odiava. Hoje eu vejo a importância de fazer isso. E temperatura? Go! Muitos de vocês perderão pontos aqui. Mas como? Já está avisando, já avisou, vou botar no Berran Kelvin toda aula, não importa. Só vai lembrar no dia quem treinou. Quem não treinou vai esquecer. É uma maldição, professor? Não. É falta de estudo mesmo. É salário baixo, é a família não prestando atenção no jovem, achar que ele tem 16 anos, não precisa olhar mais o caderno. Está querendo dizer que meu filho de 15 anos, professor, tem que olhar o caderno todo dia! Todo dia tem que olhar o caderno do teu filho. Todo dia. Volume V. O volume ele chamou de V. Façam isso com os filhos de vocês, até entrar na faculdade, até estar ganhando o próprio dinheiro. Olhe o caderno todo dia, é amor, isto é amor. E puxa a orelha quando ele deslizar. Cada dia que ele bobear, tu puxa a orelha e pergunta, o que é que tu quer ser, pô? Vai ser um sujeito, vai te orgulhar. Vai te orgulhar. Quando a temperatura é 3 Kelvin! 273 mais 327. Temperatura que é em Kelvin... Deu 600. Seu volume aumenta em 100%. Parabéns, 2V. Se V era o inicial, 100%, 2V. Não entendi, professor. Aumentou 100%, aumentou V. V mais V na matemática profunda, 2V. Nesta situação, a pressão do gás Jezebel. Depois de ler os dados, finaliza como, meu querido? Dividir por votar. Dividir por votar. É isso aí, meu querido. Ah, professor, mas é 2. Não avacalha, tá tão divertido. 1 vezes o volume é V, a temperatura 300, a pressão eu quero saber, a nova pressão, o volume é 2V e a temperatura 600. Divide por V ambos os lados, multiplica por 100 ambos os lados, divide os denominadores por 3. O 2 passa multiplicando, o 2 passa dividindo e a pressão é... Como pode a pressão não ter mudado se a temperatura dobrou? O volume dobrou também, né? Então, já que a temperatura dobrou, mas o volume dobrou, então aconteceu respeito, acabou acontecendo de... A transformação isocórica ocorreu, isobárica ocorreu, certo? Então, 1 ATM, qual era a letrinha? Letra B. Tu vê, cara, ó, é isso que eu vou te cobrar. Vão ter 3 questões mais ou menos com esse nível. 3 questões com esse nível, não dá pra perder essa questão. Não dá pra perder. Vamos ver a próxima. A próxima eu tenho certeza que vai ser muito mais desafiadora. Com licença, meu querido.
Considere uma bola que tenha volume de 4 vezes 10 na menos 3... Ah, não, peraí. Volume 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. E que a pressão do ar no interior seja P0 igual a 5 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Quando a temperatura for 27 graus. Não! 300 Kelvin. Sabendo-se que o valor da constante universal dos gases é R igual a 8, olha só, ele foi muito mais preciso. Quer fazer alguma outra observação a respeito da unidade comparada com a minha? O joule no lugar de quê? Pascal vezes metro cúbico, o cara está me dizendo que é a mesma coisa que joule, será? O que é Pascal? Newton por metro quadrado. Aí o metro cúbico elimina o quadrado, fica Newton metro, e Newton metro é joule. Então só confirmando que chamar isso aqui de Pascal metro cúbico e joule dá no mesmo, certo? Observação. Que agora não vai ter efeito nenhum. Sabendo que o valor da constante é aquele que eu mencionei e que o ar nessas condições comporta-se aproximadamente como gás ideal, a quantidade de ar dentro da bola em mol é de aproximadamente, se falou em mol, só pode ser exatamente a fórmula, a famosa fórmula. Professor. Então, ó, P 5 vezes 10 na 5, o volume 4 vezes 10 na menos 3, o N eu quero calcular, o R 8,31 e a temperatura 300. O risco seria tu realmente esquecer da unidade. 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 10 na 2, sobre 300 vezes 8 ponto, fazer assim, 831 vezes 3, né, mais gostosinho, 3, 9, 2.493. N igual, como deu 2.000 dividido por 2.500 praticamente, qual valor nos satisfaz? Só tem um valor abaixo de 1, que é o 0,8, então eu não vou nem dividir. Letra A. Estava relativamente tranquila essa também, era só jogar na fórmula. Mas não se iludam, vocês jamais conseguirão sem treinar. Certo? Não se iludam. Questão 3. Vamos ver, com licença. 0,5 mol de um gás ocupa um volume de 0,1 metro cúbico quando a temperatura é 300 Kelvin. Qual é a pressão? Jezebel, PV igual a nRT. Pressão ele quer saber. Volume 0,1, N 8,3. 0,5 é o número de mols. R 8,3. Temperatura 300. Jezebel, era diretaça essa, hein? Pressão igual, vou tirar esse com esse aqui, ó. Certo? Pressão vai ficar igual. 5 vezes 3 dá 15. 8,3 vezes 1.500. 83 vezes 15. 3 vezes 5, 15 vai 1. 40 mais 1, 41. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. 5, 4, 12. 2K, 2 zeros e uma casa após a vírgula. Pressão igual 12.450. Como estava no sistema internacional, Pascal ele colocou em outra forma. 12.450, letra D. Questão 4. Tá tranquilinho, hein? Imagina selecionar umas dessas para prova. Qual é o problema, né, meu? Ser mole? Vamos pegar incômodo aqui, com licença, olha só. Oh, coisa bonita. Cheio de certinho, bem organizadinho. Tem que ir dando certo e errado aí, não adianta, meu querido.
Questão 4. No alto de uma montanha, 8 graus Celsius, um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar no seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é 1 atmosfera, o volume do cilindro se reduz a 900 centímetros cúbicos e sua temperatura se eleva em 6 graus Celsius. A pressão no alto da montanha é aproximadamente em atmosferas. Tu vê, quando ele pegou esse gás aprisionado lá no êmbolo móvel e trouxe para a base da montanha, ele percebeu que o volume do brinquedinho diminuiu, porque a pressão aumentou. Eu vou dizer que a situação inicial era em cima da montanha e que a situação final vai ser no pé da montanha. Esse gás sofreu uma transformação, PVT ou Votó na cabeça. A pressão antes eu quero descobrir. O volume antes ele falou que era 1 litro. A temperatura lá em cima da montanha era 8 mais 273, 281 Kelvin. Pressão na base da montanha. Ele falou, né? Não era obrigatório, a gente deveria supor 1 atmosfera. O volume 0,9, né? Porque eu botei em litro, né? Como ele falou 1 litro, eu teria que me lembrar que 1000 centímetros cúbicos é 1 litro. Ou seja, 900 centímetros cúbicos é 0,9 litros. Eu sou de uma época que a Coca-Cola trazia ainda, né? O mililitro e o centímetro cúbico. Não sei se hoje continua trazendo. Então, para mim foi fácil, né? Saber a relação de um para o outro por causa das unidades que apareciam no meu dia a dia. Se bem que é esperado, né? De vocês, né? Que vocês já saibam disso também. 6 graus a mais, né? Variação em Kelvin e Celsius é igual 287. Então pronto. A pressão vai ser calculada fazendo a multiplicação cruzada. 281 vezes 0,9 dividido por 287. Pô, isso aqui vai dar próximo de 1, né? Certo? 0,9 eu chutaria. Mas deixa eu ver as respostas. Questão 4. Ah, cara, eu iria no 0,87 ali, no 0,88, desculpa. No 0,88. Mas, como nós temos tempo, tu prefere multiplicar ou dividir primeiro? Eu multiplicaria também. Pois não? Fica à vontade. Melhor? 18 com 7, 25, tranquilo? 2,9 dividido por 287. Igual às casas? Elimina a vírgula, obrigado. 0, vai 0. Quanto? A minha vontade é 9, né, cara? Mas não tem, até tem, mas 9 não vai ser. Então eu vou tentar 8. 0. 56 foi 5, 64 mais 5, 69, 16 com 6, 22. Vai sobrar 0, 3, 12 menos 9 dá 3. É isso aí mesmo. Aí abaixa um 0 de novo, vai voltar a dar 8, ou 9 de repente, uns quebradinhos. Conseguimos então acertar o gabarito antes de fazer a divisão. Hoje, por exemplo, fazendo o simulado de matemática do primeiro ano do ensino médio, em vários momentos eu fiquei louco para assinalar sem fazer a conta. Fiquei louco para assinalar sem fazer a conta. Porque eu percebi, pô, a resposta só pode ser aquela. Mas como era um simulado e eu gosto de me motivar a tentar gabaritar mais uma vez, eu fiz até o final, passei o gabarito e boto o meu gabarito no meio dos alunos, para na hora de corrigir. Eu, né, como eu não olho o nome de quem eu estou corrigindo, porque o mala, quando eu corrijo, eu fico torcendo para ele se arrombar, e o ninja eu fico torcendo para se dar bem, então eu não olho o nome. Eu fico corrigindo sem olhar o nome, certo? E aí, então, às vezes eu vou lá, corrijo o meu sem perceber que eu estou corrigindo, entendeu? E se eu erro, eu fico puto. Fico puto! Questão 5. E a Olimpíada, cara. Porra, eu tô cara, eu me sinto idiota quando eu faço as questões da Olimpíada. Meu Deus, cada questão, cara, cada questãozinha.
Se eu baixava o minha, só para te sentir. Nível 1, pega o nível 1. As últimas questões são bem legais. Questão 5. Ficou com a letrinha mesmo? Letrinha C. Peraí, vamos fazer a alteração da injeção de saco aqui. Ó, determinada transformação gasosa mantém durante todo o processo a mesma pressão, e por isso ela é denominada isobárica. A equação da Lei Geral dos Gases simplifica. Na equação da Lei Geral dos Gases, simplifique a grandeza que permanece constante e reescreva a fórmula suprimindo o termo simplificado. Ele está pedindo para pegar o PVT por Votó e eliminar o P. Era isso que ele queria que nós escrevêssemos no item A. Do ponto de vista matemático, como se relacionam as grandezas da equação obtida no item anterior? Elas são direta ou inversamente proporcionais? Diretamente proporcionais. Pode continuar, né? Pois, dobrando o volume, a temperatura deve dobrar para continuar a razão V sobre T constante. Poderia justificar. Passando para outra página, já a página 29. Página 29, item C. Esboce qualitativamente os gráficos abaixo solicitados. Ele quer o gráfico pressão versus temperatura. Ele quer o gráfico pressão versus volume. E ele quer o gráfico volume versus temperatura. Ué, ele não falou que a pressão é constante, pô? Obrigado. Estávamos na página 27, só passei uma página, certo? Veio, eu não consegui somar um, só isso que aconteceu agora. E é importante perceber, né? 10 anos de aula de matemática é bom, não, distraído não serve para nada. Página 28, me perdoa, obrigado por ter me ajudado. Esboce qualitativamente os gráficos solicitados. Por sorte era a mesma questão e os mesmos gráficos solicitados. Amém. Já que é isobárica, pressão constante. Já que é isobárica, pressão constante. E já que V e T são diretamente proporcionais, reta crescente. Lembra eu falei que esses gráficos eram idiotas, não fazia sentido a gente estudar, né? Eu só te ensinei aquele, ó. Mas eu comentei, né, desses gráficos aqui. Eles seriam inúteis de serem feitos, porque a pressão é constante, né? Para o P ficar constante, só se for uma reta horizontal, né? Qualitativamente, porque ele não falou em quantidades. Então era só qualitativamente mesmo o gráfico. Pode perguntar, galerinha, fique à vontade. Ainda na página 28, agora a questão 6. Isso aí, gente fina é outra coisa. Determinada transformação gasosa mantém durante todo o processo o volume constante. Ela é denominada isovolumétrica, também chamada isométrica ou ainda isocólica, não disse? Na equação dos gases, blá, 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 simplifique a grandeza suprimindo, blá, blá, blá. Então nós vamos pegar o PVT por Votó, quem é que é constante? Corta o V, fica P1, T1 igual a P2, T2. Professor, eu não gosto de número, faz X e Y, querido, não tem problema. Letra B. Do ponto de vista matemático, o que é? Direto ou inverso? Diretamente proporcional. Proporcional. Depois, letra C. Esboce os gráficos P versus T. Depois, o gráfico P versus V. E ainda V versus T. O que é constante? O quê? Volume. Volume constante e diretamente proporcional. Só para perceber, né, galera? Para esse número ali ficar constante, se aqui tiver 5, tem que ser 5, 5, 5 sempre. Aqui é volume, aqui tem 6, 6, 6. Para ser 6, 6, 6 sempre tem que ser assim. Retinho. Muito bem. Questão 7. Ainda na página 28.
Pô, depois de ter assistido a aula, leu a apostila, tentou fazer o exercício, corrige a tarefa, aí não aprendi. Conta outra. Realmente, meu querido, quase impossível. Se fizer tudo como manda o figurino e não aprender, não acredito, não acredito, não acredito. Página 28, questão 7. Determinada transformação gasosa mantém durante todo o processo a mesma temperatura e por isso é denominada isotérmica. Estás brincando? Na equação geral dos gases, reescreva a fórmula cortando os T's. P vezes V igual a P vezes V. Jezebel. Do ponto de vista matemático, o que são? Obrigado, galerinha. Inversamente proporcionais. Proporcionais. Por quê? Pois, como é que nós terminaríamos? Para que P vezes V continue constante. A equação obtida mostra que P vezes V é uma constante. Para que P vezes V se mantenha constante, dobrando um deles deve cair pela metade do outro. Triplicando um deles deve cair a terça parte do outro. Certo? Tem infinitas maneiras de explicar. Muito bem. Letra C. Deve ser os mesmos malditos gráficos, eu disse. Então ele quer gráfico P versus T, ele quer gráfico P versus V e para finalizar V versus T. Quem que é constante? Temperatura constante, temperatura constante. E quando a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Não é uma reta decrescente, meus queridos. É uma hipérbole equilátera. Lembra um pouco uma perna da parábola. Lembra um pouco. Muito bem. Página 29, ele começa a falar da teoria cinética dos gases, fala lá da energia interna, mas era a página 30 que era para fazer, não é? Pô, que tarefa honesta, que tarefa bonitinha, 3 páginas. Sabe, pai, ia gastar 1 horinha em casa, pelo menos, para fazer isso aí, pai, pode ter certeza.